Aqui fala o pastor João Correia da Rocha. É com muito prazer, com muita alegria no meu coração que eu gostaria de compartilhar com vocês agora, ou com você, sobre vida eterna. E gostaria de dizer que a palavra vida eterna já diz que não tem fim, é uma vida que jamais deixará de existir. Enquanto estamos neste mundo, a maioria de nós pensamos muito nas coisas deste mundo, como viver melhor aqui neste mundo, como enfrentar os problemas, enfim, nós nos preocupamos com a vida temporária mais que com a vida depois que partirmos daqui para a eternidade. Há duas eternidades, uma eternidade com Cristo e outra sem Cristo. A eternidade com Cristo, que é exatamente para aqueles que têm vida eterna, mas a pergunta é, o que é vida eterna? Nós encontramos uma definição muito clara em João capítulo 17, versículo 3, na oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo, que ele disse desta maneira. E ele fala de uma maneira extraordinária sobre a definição de vida eterna. E esta é a vida eterna, que conheçam a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, o qual ele enviou. Não há outra definição mais clara do que esta da vida eterna. É conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro. A maioria das pessoas, quando nós perguntamos sobre Deus, você crê em Deus? Diz que crê em Deus. Mas o inimigo de nossas almas também diz que crê em Deus. Então precisamos definir a nossa situação entre de que maneira nós cremos em Deus, de que maneira nós conhecemos a Deus em relação ao inimigo de nossas almas. Nós conhecemos a Deus por um direito de preservação, criação e redenção, porque Ele criou o universo, criou os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há pertencem a Deus. A vida eterna é conhecer a Deus por sua grandeza, por seu amor, sua misericórdia, sua graça e por tudo que Ele tem feito por nós imerecidamente. E vida eterna, então, é conhecer a Deus. Mas de que maneira que eu vou conhecer a Deus? É crendo que Deus existe e que eu existo, que você existe, porque Deus existe. Conhecer a Deus e a Jesus Cristo é a vida eterna. Não se pode separar Deus de Jesus Cristo. É necessário que conheça ao Senhor Jesus Cristo. Mas como conhecer o Senhor Jesus Cristo? Só uma maneira, crer nele como Salvador e Senhor. Então, de maneira que vale a pena conhecer a Jesus Cristo, mas é impossível conhecer a Jesus Cristo se não tiver uma experiência com ele, se não receber a ele como Salvador e Senhor mediante a confissão para a salvação. Em Romanos capítulo 10, de 9 a 10, nos fala a palavra de Deus: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e no coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Mas a pergunta é, quando confessar para ser salvo? Amanhã ou depois? Ou agora? Então é necessário que aproveite a oportunidade para confessar para ser salvo. Mas quando confessar? Agora? É claro que sim. Mas o que impede confessar ao Senhor Jesus Cristo para ser salvo e crer que Deus ressuscitou dentre os mortos? O que impede?
Talvez você tenha alguns impedimentos, mas não importa quais sejam os impedimentos, mas o que mais importa é que você confesse que Jesus é o Senhor, é o Salvador. Mas quantas vezes deve confessar para ser salvo? É uma vez e para sempre. E por que uma vez para sempre confessar ao Senhor Jesus Cristo? Porque ele veio a este mundo uma vez, e ele morreu uma vez por nossos pecados, e ele ressuscitou uma vez, e salva uma vez, e Deus nos perdoa uma vez para a salvação eterna, e estaremos com ele para sempre no céu, e desde aqui a eternidade. Então, de maneira que é necessário que conheça o Senhor Jesus Cristo, para ter a certeza que ele está em você e com você, conforme o apóstolo Paulo disse em Gálatas 2:20, crucificado estou com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que coisa extraordinária. Cristo dentro do coração, Cristo na nossa vida, Cristo vive em mim e Cristo vive naquele que crê nele. E também a palavra do Senhor Jesus Cristo disse em João 5:24, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Esse verbo está no presente, tem a vida eterna. Não é que eu tinha vida eterna, ou terei a vida eterna, não. Tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Que coisa extraordinária, extraordinária. Jesus diz, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E aquele que crê em Cristo nunca mais será condenado. Já está livre da condenação eterna. Está livre da condenação do inferno. Está liberto pelo poder do sangue de Jesus Cristo, que purifica-nos de todo pecado. E encontramos João 3,16, o versículo central da Bíblia, que nos diz sobre o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Crer em Jesus para ter vida eterna. E esta vida jamais deixará de existir. A nossa vida aqui é temporária. É uma vida que terminará, mas estaremos com Jesus para sempre. E Jesus, ele disse aos seus discípulos, na grande comissão, ide por todo mundo e pregar o evangelho a todas as nações, ensinando-as, batizando-as no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E ele disse, eis que eu estou convosco. Eis que eu estou convosco. Jesus está conosco desde quando o recebemos como Salvador e Senhor nosso. E ele diz também aos seus discípulos, em João capítulo 14, de 1-3, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu voltaria e diria que aonde eu estou, você estará comigo também. Então, de maneira que aonde Jesus está, nós estamos com ele desde aqui a eternidade, porque o conhecemos por experiência e um dia confessamos com a nossa boca que Jesus é o Senhor. Meu amado amigo, esta é a sua oportunidade de refletir sobre a sua vida. Que vida que você tem? Vida eterna ou somente vida física? Mas você pode ter a vida eterna agora se você crer que Jesus é o seu Salvador e Senhor e crer que Deus o enviou para a sua eterna salvação. E que Deus abençoe e que você faça essa confissão. Senhor, meu Deus, neste momento eu entrego minha vida a Ti, eu recebo a Jesus como meu Salvador e Senhor. Dá minha vida eterna, porque eu quero ter esta vida, porque esta vida a Ti pertence. A minha vida a Ti pertence.
E vida eterna é conhecer a Cristo. Eu quero andar com Ele, viver com Ele e estar com Ele desde agora e para sempre. E que Deus abençoe e que você faça essa confissão de receber a Cristo hoje e conhecer a Ele. Amém.